Boa tarde a todos. Hoje é dia 25 de novembro de 2020 e a gente está dando continuidade às palestras do primeiro webinário em Ecologia e Evolução. E hoje, pela tarde, a gente vai ter a palestra da doutora Marinês Ferreira de Siqueira, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e a palestra dela é intitulada Aprendizagem de Máquina na Identificação da Biodiversidade. A doutora Marinês possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado em Ecologia pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Ciências da Engenharia Ambiental pela Universidade de São Paulo. Atualmente é pesquisador titular do Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e docente na Escola Nacional de Botânica Tropical. Tem experiências nas áreas de ecologia vegetal, modelagem ecológica, conservação de espécies, sistemas de informação e aprendizagem de máquina, aplicados em estudos de biodiversidade. Atualmente, atua principalmente em análises espaciais em diferentes formações vegetais, principalmente com espécies arbóreas. Então, doutora Marinês, pode assumir o seu comando. Obrigada, Caio. É um prazer muito grande estar aqui falando com vocês, né? Falando para vocês e com vocês, né? Com pessoas aí da minha turma de graduação, ou seja, é muito, muito, muito bacana estar aqui. O outro motivo que também é muito legal estar falando aqui hoje é que esse tema que eu vou apresentar para vocês é um tema novo para mim. É uma nova linha de pesquisa que eu comecei praticamente para valer assim o ano passado. Então é bem novo. Mas é um tema, uma linha de pesquisa que eu estou bastante interessada, tá me fazendo assim muito bem, porque eu tenho aquela renovada assim no interesse, no trabalho, nas coisas que a gente faz no dia a dia, né? E vai ser a segunda vez que eu dou a palestra neste tema. A primeira foi agora, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, do MCTI, né? Mas, para aquele público, que é um público mais genérico, eu fiz uma apresentação bem mais genérica. Para este público agora, eu aproveitei a oportunidade para dar um grau, né? Dar um grauzinho nessa apresentação. Oi, Kátia! Dar um grauzinho nessa apresentação e mudar um pouquinho, e falar um pouquinho mais agora, aprofundar um pouquinho esse tema. Então, é um tema novo para mim, estou iniciando essa linha de pesquisa, mas estou achando assim bem interessante. Na palestra que eu fiz na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, eu fiz junto com o Dr. Pedro Peloso, que está aí nessa colocação. Então, eu estou utilizando aquela apresentação daquele evento, modificada para dar, então, essa aprofundada em alguns temas. O Dr. Pedro Peloso é doutor em zoologia, especializado em estudos sobre a diversidade, evolução e conservação de anfíbios e répteis. E também, como eu, atualmente pesquisador visitante no IMA, Instituto Nacional da Mata Atlântica. Então, a gente começou aí essa parceria, também bem recente, mas que está prometendo ser bem legal. Então, a gente está bem animado com isso. Então, vamos lá. Eu vou falar, então, sobre o uso dessa tecnologia em identificação da biodiversidade. Fazendo um pequeno preâmbulo, uma pequena introdução, falando, então, de como que está a distribuição do conhecimento nos variados grupos taxonômicos no mundo, né? Então, assim, a gente tem, naturalmente, a gente sabe, aí tem um pinguim bem grandão, né, em homenagem ao cara, tem um pinguim bem grandão aí, falando, né, que para aves a gente tem, naturalmente, uma concentração, uma quantidade maior de informação disponível. Planta a gente tem menos, e quando eu falo planta, não estou falando só de plantas superiores, né? Insetos ainda tem, na classe insecta ainda tem muita coisa a ser descoberta, e quanto mais a gente vai descendo aí nessa hierarquia taxonômica, maior é o nosso desconhecimento. Então, este público aqui sabe que o Brasil tem uma das ou a maior biodiversidade do mundo e a flora mais rica do mundo, né? Que representa mais de 20% do número total de espécies conhecidas no planeta. E no caso de plantas, que é mais a minha área, atualmente são descritas quase 50 mil espécies diferentes. E aí eu estou falando desde algas, né, até árvores.
E na Amazônia são descobertas novas espécies em média a cada 2 dias, mostrando de novo o nosso desconhecimento, principalmente em países mega diversos. E aqui, no caso, essa informação é referente a todos os grupos taxonômicos, né? Não só em plantas. Então, esse é um panorama, né, universal em relação ao nosso conhecimento em relação a isso, em relação à nossa biodiversidade como um todo. E a inteligência artificial entra, né, no conhecimento, por exemplo, no levantamento dessas informações no campo, por exemplo, né, e a inclusão dessa informação cientificamente em alguma base de dados. Uma vez que essa informação entra na base de dados, entram os algoritmos de aprendizagem que utilizam o conceito de inteligência artificial, que nós vamos ver mais ou menos melhor daqui a pouco, para te dar maiores informações, então, agora, atualmente, sobre essa informação. A gente tem alguns exemplos que nós vamos tocar aqui, que fala sobre a utilização de inteligência artificial nessa seara. A gente vai falar um pouquinho sobre o PlantNet. O Pedro é mais especializado e usuário do iNaturalist, mas tem outras possibilidades. A gente vai falar um pouquinho também, naturalmente, do GoogleNet, né? Que é o nosso oráculo. Mas, vamos continuar o nosso preâmbulo. Eu vou falar um pouco sobre o que seria inteligência artificial e contextualizar um pouco os diferentes termos que a gente utiliza para isso. Então, vocês devem ver meu cursor aqui. O que seria inteligência artificial, né? É a inteligência similar aos seres vivos, exibida por sistemas. Esses seres vivos, eu troquei. A definição mais original, mais comum, fala de similar à humana, né? Mas a gente já tem agora uma coisa maior, colocando que essa similaridade é aos seres vivos, porque nós temos outros organismos aqui vivendo na Terra que também exibem o mesmo padrão de inteligência que nós vamos falar aqui, tá? E o que seria essa similaridade de inteligência? É a capacidade de um sistema em interpretar corretamente dados externos, aprender a partir desses dados e utilizar essa aprendizagem para atingir objetivos e tarefas específicas através de uma adaptação flexível. Essa é mais ou menos uma definição mais genérica sobre isso. Então, inteligência artificial, está aqui representada nesse quadradão aqui, ela está englobado dentro dela a inteligência artificial, que por sua vez incorpora a aprendizagem de máquina, que por sua vez incorpora o deep learning, que é a aprendizagem profunda, que a gente chama. E qual seria, então, essa como se fosse uma taxonomia ou uma hierarquia desses conceitos? Inteligência artificial é tudo, é o amplo, enquanto que machine learning e deep learning têm outras configurações. Quando a gente está falando genericamente de inteligência artificial, a gente está falando de computadores ou sistemas que podem imitar o intelecto e o comportamento dos seres vivos na análise e tomada de decisão. Quando a gente está falando de aprendizagem de máquina, a gente está especificando um pouco mais, está falando dos algoritmos estatísticos que permitem a implementação desses conceitos de inteligência por meio de análise de dados, capazes de aprender sem serem explicitamente ou linearmente programados para isso. Eles são capazes de aprender com a análise desses conjuntos de dados. E a Deep Learning é um subconjunto ainda de algoritmos de aprendizado de máquina, mas que segue ou utiliza o conceito de rede neural para fazer esse tipo de coisa, que são algoritmos que aprendem e se adaptam a partir também de um conjunto de dados inicial. Então, temos essa, vamos dizer assim, hierarquia de conceitos aí dentro. Aqui, nessa palestra hoje, eu vou falar mais sobre Deep Learning, né, que é o que a gente está mais utilizando agora nessa questão de identificação aí envolvendo biodiversidade. Machine Learning a gente também utiliza, mas em outros processos que a gente só vou citar. Tá? Então, vamos lá. Inteligência artificial. Pensando naquilo que a gente viu agora, naquela hierarquia, e olhando dentro agora de Machine Learning, né, de aprendizagem de máquina, a gente vai ver que tem pelo menos assim 3 grandes universos de aprendizagem de máquina aqui. Tem o que a gente chama de aprendizagem supervisionada
e a aprendizagem não supervisionada, tá? E uma outra área aqui que é mais de games, né, que é de aprendizagem de reinforcement learning, né? Mas nós vamos ficar um pouquinho mais tradicional para nós, que trabalhamos mais numa linha mais de classificação, com a aprendizagem supervisionada e um pouquinho da não supervisionada. Mas, só para entender o que significa isso, a supervisionada é sempre baseada em coisas que a gente conhece um pouco mais, que é a classificação ou regressão, processos que a gente conhece mais, a gente trabalha mais com ecologia, né, conhece mais. Esses algoritmos, vamos dizer assim, baseados em classificação, estão aqui dentro dessa linha aqui, enquanto, ou seja, você entrega para o seu processo de aprendizagem uma informação que você diz o que é, que você diz o que não é. Essa é mais ou menos a definição muito simplesinha de aprendizagem supervisionada. Enquanto, quando a gente está aqui na não supervisionada aprendizagem, você não diz isso a priori. Você vai entregar um conjunto de dados que ele vai, por exemplo, fazer redução de dimensionalidade, fazer clustering, fazer, enfim, uma série de procedimentos aqui para extrair alguma informação e classificar também isso de acordo. Mas, na supervisionada, a gente tem essa questão aí de, se é supervisionada, a gente está dando em conjunto de dados, está dizendo, ó, isso aqui é de uma determinada informação, e esse outro conjunto não é desta informação aqui. A gente vai ver isso com calma mais para frente e com exemplos que vai ajudar a entender melhor. Dando um zoomzinho aqui nessa aprendizagem supervisionada, a gente, por exemplo, vê aqui de novo a machine learning, que é nos métodos mais clássicos, né? Então, a gente está vendo aqui uma quantidade de algoritmos que são utilizados nessa etapa aqui do trabalho. E para quem trabalha ou já trabalhou com modelagem, seja preditiva, seja ela modelagem correlativa ou mecanística, ou mesmo classificação de imagens, vai reconhecer alguns algoritmos aqui. Por exemplo, esse aqui, a gente já trabalhou, quem trabalha com modelagem já trabalhou, Support Vector Machine, ou já trabalhou com esse aqui, que é o Random Forest. Se a audiência aí não conhece esses termos, talvez conheça o Maxent, que é aquele algoritmo de máxima entropia bastante utilizado em modelagem de distribuição de espécies, ou modelagem de nicho ecológico, dependendo da forma como você utiliza, que é realmente um tipo daqui, de machine learning, de aprendizagem de máquina, da classe supervisionada principalmente, tá? Mas aqui hoje nós vamos falar sobre Deep Learning, portanto, e dentro de Deep Learning você tem esses algoritmos atualmente sendo utilizados, mas nós vamos nos centrar nesse daqui, que é a CNN, Convolution Neural Network, e que uma diferença que nós temos em relação a isso é que toda essa parte dessa hierarquia de aprendizagem supervisionada vai utilizar a rede neural, né, no seu processo interno, tá? Por isso que a gente chama também de Deep Learning. E a gente vai utilizar esse CNN aqui para quê? Para fazer reconhecimento de padrões em imagens, basicamente, tá? Mas, vamos lá. Como funciona o processo de aprendizagem de máquina? Vamos tentar dar sem entrar em matemática, eu não tenho informação para isso, mas vamos tentar dar uma entrada um pouquinho em como isso funciona para a gente poder entender algumas coisas depois, né? Então, por exemplo, aqui tem um exemplo de um gifzinho animado, só mostrando, né? Aqui nós temos uma imagem na esquerda aqui, né? Onde tem aqui um ser vivo deitadinho aqui, né? E existe uma questão. Isso aqui é um cachorro ou é um gato? Então, no processo que a gente fala, que chama de Deep Learning, que utiliza uma rede neural, o que acontece? Existem vários input layers de informação que vão diminuindo vão reduzindo as suas muitas escolhas no seu processo de aprendizagem, né, que a gente chama, vamos dizer assim, de neurônios ativos, que vão sendo ativados dessa informação, até que a informação é totalmente
direcionada e você tem uma informação que é um cachorro, não é um gato. Uma aplicação ou mostrando como esse processo acontece, né? Mostrando agora num diagrama, né? Claro que isso aqui é bem mais complexo do que a gente está mostrando aqui. Mas, o que eu quero que vocês vejam aqui? Existe um input layer que tem uma quantidade de informação aqui. Essa informação, por seleção, vai caminhando, como se fosse caminhando nos nossos próprios neurônios, né? E encaminhando para diferentes tomadas de decisão, vai passando isso até que todo o caminho dos nossos neurônios, e é como isso aqui imita, né? Até chegar naquela informação final. Mas, ainda, como funciona isso? Ainda não estou satisfeita só de olhar esse tipo de informação. Então, esse slide é um slide, eu não gosto de muita informação escrita num slide, mas eu quero deixar isso para quem quiser ver depois, poder ler e talvez entender um pouco mais. Eu vou explicar para vocês essa imagem aqui, né? Existem três tipos, não quer dizer que só existam 3 camadas, existem 3 tipos de camadas principais nesse processo de aprendizagem. A camada convolucional, a camada de pooling e a camada totalmente conectada. Você pode existir várias dessas aí, mas esses são os tipos de camada que existem. Então, neste exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês, inicia-se o processo, né, por exemplo, um processo simplificado, com uma informação em uma matriz aqui 3x3. Então, eu tenho uma matriz onde eu tenho várias informações aqui dentro, representadas por números, tá? Depois a gente vai colocar um exemplinho aqui que vai melhorar. Então, a camada convolucional, que é a primeira, é a camada mais importante na rede. Nela que é realizada a parte mais pesada do processamento computacional necessário. Então, vai ter um monte de informação que a gente quer colocar ali. Vamos tentar já fazer uma analogia aqui, pegando uma imagem de uma essicata de planta, que vai ter um monte de informação lá dentro. Eu fiz aquela imagem. Então, eu estou entrando com uma imagem nesse processo, ou um conjunto grande de imagens, num processo desse. Vai ter um monte de informação. Essa imagem é uma imagem, para quem é da área, uma imagem raster. São pixels, né? Que vão ter informações diversas em relação a cores, por exemplo. No universo de cores RGB, por exemplo, né? Então, os pixels vão representar valores de cores, falando mais simplistamente falando, né? Então, essa camada é composta, então, por um conjunto, essa camada toda, que é a convolucional, que a gente chama, ela é composta por um conjunto de filtros, que são capazes de aprender de acordo com um determinado treinamento. Depois nós vamos falar sobre isso. Esse tipo de estrutura é capaz de reconhecer e classificar diferentes objetos presentes nessa etapa de treinamento. Depois eu vou dizer que é o treinamento. Então, primeira entrada é uma quantidade imensa de informação. É aqueles pixelzinhos ou células, né, cada uma com valor, cheinha de informação. A segunda camada, que é o tipo de camada, que é a camada de pooling, ela é utilizada com o objetivo de reduzir o tamanho espacial dessas matrizes, porque, imagina, a entrada é uma quantidade muito grande de linhas e colunas, né? E a ideia é você começar a introduzir filtros para começar a diminuir essa dimensionalidade, disso daí. E esses filtros que a gente utiliza, né, são matrizes pequenas que vão dar entrada nesse processo de treinamento, que vão ser filtros que vão ser ajustados para que sejam ativados em presença das características mais relevantes. Vou começar a fazer outra analogia aqui. Pensa você olhando uma imagem de cicata, você é um botânico, está olhando uma imagem de cicata, ou uma espécie viva, mas você está extraindo as características daquela imagem que são mais importantes para você responder uma pergunta, que é: que planta é aquela, né? Então, esses ajustes de relevância de informação precisa ser feito nessa redução de dimensionalidade, tá? Então, eles têm que identificar essas características relevantes nesse volume de dados de entrada, como orientação, por exemplo, de bordas de folhas, ou manchas, ou cores diferentes, ou presença de pelos, enfim, tudo isso daí, né? A relevância da informação é avaliada de forma que os resultados sejam otimizados em função de um conjunto de amostras previamente identificadas. Por isso que nós estamos falando de uma classificação supervisionada.
Elas foram previamente supervisionadas. Eu estou entregando um conjunto para eles de treino, eu estou dizendo o que é e o que não é, tá? Cada um desses filtros dá origem a uma estrutura conectada localmente, que percorre, então, com o neurônio, aqueles caminhos que a gente viu na imagem anterior, né? A estrutura com essa extensão, com esses volumes de dados de entrada. E lá no final do processo, a somatória desse produto ponto a ponto entre os valores originais e os filtros de cada posição é conhecida como a convolução até a chegada na última camada, que é a matriz totalmente conectada, onde você vai daí ter o seu output, que é a informação do que é aquilo, do que foi classificado aquele dado que você colocou no treinamento. Mas calma, nós vamos ainda falar melhor sobre isso para a gente entender, sem entrar em coisa. Então, de novo, é um textão aqui, um slide textão, mas é só para ficar aqui, caso alguém queira ler depois, tá? Então, vamos ver esse exemplo de uma aplicação de técnica de pooling. O que é o pooling? Redução de informação e identificação das informações mais relevantes. Então, aqui eu tenho cada pixel sendo representado por um valor de 0 a 9. Cada pixel da matriz da direita representa o maior valor encontrado nessa matriz, considerando a mesma cor. Então, aqui assim, eu tenho 7, eu tenho outro número que está aqui atrás, um negocinho, 5 e 0. Mas o maior número aqui, o maior valor é 7. Então, o 7 passa para cá. Aqui, o meu maior valor é 4. Ele se repete, não importa. Vai passar para cá. Aqui é o 9, que aqui é o 8. Então, da minha informação original, que eu tinha muito dado, eu já comecei a diminuir a dimensionalidade agora para menos, uma matriz 2x2, simplificadamente falando. E eu estou vendo essa informação, aí vocês vêm a pergunta, né? Mas por que o maior número é o mais importante? Calma, nós vamos ver sobre isso. Isso é só um exemplo, não quer dizer que o maior número seja sempre o mais importante. Tá? Depois nós vamos ver isso. Então, a camada pooling, que é essa camada intermediária, ela não reduz a quantidade de canais, mas sim a quantidade de elementos dentro de cada canal. Então, ela reduz dimensionalidade nesse sentido. Como a camada totalmente conectada, que é a última, vem após tudo isso, é necessário, então, fazer as conexões dos neurônios para fazer todo aquele caminho, como se fosse um caminho back, né, voltando, nas unidades de saída. E é utilizada essa função, não vamos entrar em detalhe, porque eu também não conheço, para se obter a probabilidade de uma dada entrada, de uma dada informação que entrou, pertencer a uma determinada classe. Aí sim começa a entrar a nossa pergunta em relação àquele processo que você está fazendo. Neste ponto do processo, é aplicado o algoritmo de treinamento supervisionado com backpropagation, né? Assim como uma rede neural tradicional. É assim que funcionam as redes neurais. Vamos ver isso. E o erro obtido nesta camada é propagado para trás para que os pesos dos filtros, lembra da relevância que a gente falou? Os pesos dos filtros das camadas sejam ajustados. Desta forma, os valores dos pesos são aprendidos ao longo do treinamento. Então, vamos lá, antes de eu explicar melhor todo esse processo, vamos só fazer um conceito que quem trabalha com modelagem aqui, com simulação e com classificação de imagem, conhece, mas vamos falar para todos. O que seria o dado de treino, o que é um treinamento, o que é um dado de teste e o que significa aprender, né? Então, vamos lá. Dados de treino são as amostras do seu estudo de caso, ou seja, vamos pensar em escadas, né? Imagens de escada. As nossas imagens de escadas que serão utilizadas para treinar, né, para treinar o algoritmo e, consequentemente, a sua rede. Tá? E o que seria o dado de teste? São os dados do mesmo conjunto original de dados, mas que o algoritmo não vê, ele não usa, e que serão utilizados para testar se o algoritmo aprendeu direito, se a sua rede foi bem treinada. Tá? E o que é aprender? É quando ele aprendeu, é quando ele conseguiu classificar corretamente o dado de teste, que ele não viu, como pertencente ao conjunto inicial, classificado como A ou B. Beleza? Então, esse é o aprendizado. Aí vem a pergunta. Mas e se o aprendizado for ruim? Ele não acertou, ou acertou numa porcentagem muito baixa, vamos dizer assim.
volta tudo para o começo e começa tudo de novo, analisando novamente os dados e tentando encontrar as informações mais relevantes para maximizar, então, a chance de acerto. Entendeu? Então, se naquela nossa matriz aqui, a informação que está aqui no set não é a informação mais relevante para que a gente consiga classificar corretamente aquela folha da nossa escicata, corretamente como uma folha oblonga, por exemplo, né, com um determinado formato, volta e vai ver, não, aqui o melhor é esse aqui, é o valor zero. Então, esse processo é o chamado processo iterativo, que vai e vem, né, até conseguir encontrar as informações que são mais importantes e mais relevantes para classificar a informação que a gente está querendo. Se é a espécie A ou se é a espécie B, porque a espécie A tem as folhas oblongas com determinados tamanho, em determinado sentido, com determinado ápice, enfim, o que for, né? Então, esse processo vai e vem. Percebam que isso parece que isso é um processo rápido ou é um processo lento? Parece um processo bem lento, e é realmente. Todos os processos de classificação baseados em Deep Learning, que são baseados, em última análise, em redes, em Neural Network, Convolution Neural Network, são processos lentos por causa disso. As iterações são muito altamente demandantes de processamento. Nós vamos ver isso mais para frente também. Bom, até agora não falando de matemática, porque não vou entrar nessa seara, não sou Paulo Demarco, não vou entrar em seara nenhuma dessas, não tenho capacidade para isso. Eu gosto de entender o como, até certo ponto, né? Então, para a gente falar agora, dando um exemplo de DL, ou Deep Learning, aplicada na identificação, nesse exemplo, por exemplo, de árvore através da análise de imagem de corte transversal de madeira. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de madeira, né, de algumas espécies. Por exemplo, Copaífera guianensis, Ocotia rubra, Cedrela odorata, que é o cedro, Mineco baril. Então, assim, algumas imagens aqui. E esse estudo, que é um estudo bastante recente, tentou, então, que é 2020, tentou, então, aplicar esse tipo de análise de Deep Learning para tentar fazer uma identificação. Qual é o objetivo? Qualquer objetivo desses é ampliar, ou melhor, fazer com que a gente possa ter processos e aplicar procedimentos para a gente poder incrementar, aumentar a eficiência na nossa identificação de coisas mais rapidamente. Não quer dizer que essas identificações serão totalmente corretas e não precisem ser verificadas em processos, vamos dizer assim, usando humanos. Mas é para aumentar a eficiência disso. Em alguns momentos, isso em algumas situações de legislação, por exemplo, identificação de problemas, isso é muito importante. Então, é isso que esse trabalho aqui está tratando. E como é que ele fez isso? Aqui é um exemplo para vocês, né, disso daí. Então, no caso da cedrela, ele fez isso para todas as espécies, ele tinha 300 imagens, né, que foram alocadas nesse desenho amostral ou nesse desenho experimental, e foram feitas 5 subdivisões nesse conjunto de dados, aqui as 5 subdivisões, né, de cedrela, 40 imagens de cedrela em cada uma dessas divisões para treino, e um outro conjunto de dados que são outras espécies, que não são cedrela. Então, cedrela versus não cedrela, tá? Então, para treino, a gente dá, estou treinando a minha rede, então eu vou entregar 40 imagens de cedrela, ou ele entregou aqui 40 imagens de cedrela e 200 de outras coisas. Na verificação, e é isso que vai treinar aqui a rede, ó, CNN, Convolution Neural Network, Deep Learning, tá? Ele vai utilizar também, depois de ter treinado, ele vai verificar se a rede foi bem treinada, entregando agora 10 imagens de cedrela e 50 outras, que não cedrela, para verificar o quanto que essa rede treinada deste jeito, com essa subpopulação, consegue acertar essas imagens de cedrela e não cedrela, tá? E vai ter um valor isso. Mesma coisa aqui na população 2, na subamostra 2, na subamostra 3, na subamostra 4, na subamostra 5. O método utilizado aqui é bootstrapping, de ficar reamostrando esses dados. Então, eu poderia fazer muitas subamostragens disso e ficar treinando a minha rede repetidamente
para que ele consiga encontrar aqueles melhores caminhos que eu mostrei naquela imagem lá, né, de acerto. Então, quando eu conseguir, e o método aqui é classificação, quando eu conseguir que ele classifique bem, o que é classificar? Classificar uma dessas, a cedrela 1 aqui. Acertei que essa aqui é cedrela? Acertou. Beleza, acertou esse aqui. Essa aqui, uma imagem de outra, não é cedrela? Acertou também, porque não é cedrela. E isso é feito para todas as espécies do estudo anterior, foi feito para todas as espécies do estudo anterior. Tá? Isso que significa ter dado de treino, ter dado de teste para fazer verificação ou validação, aplicando o método de classificação através de um algoritmo Deep Learning. Tá? Então, esse é um exemplo. Neste caso, naquelas 5 subpopulações, 5 subamostras lá, ele teve uma porcentagem de acerto bastante alta, né? Com aquela imagem lá. Então, aqui está os inputs, aplicação de CNN, a backpropagation aqui de erros, vai e volta, vai e volta, vai e volta, até ter um output e dar uma saída daqui. Lembrando, gente, que agora, sempre que a gente falar nisso, a gente tem que ganhar escala. Tudo isso é feito muitas vezes e com muitos dados. Então, tem que ter bastante informação para você poder chegar a um conjunto com essa taxa de acerto, tá? Entre cedrela e não cedrela. Tá? Então, a aprendizagem de máquina, vamos fazer um breve histórico aqui, é tudo muito recente, né? Assim, em relação à biodiversidade. Né? Não a aprendizagem de máquina, que já é uma coisa antiga até. Mas a identificação automatizada de plantas e animais melhorou consideravelmente nos últimos anos, principalmente com o advento, nos últimos anos mesmo, de Deep Learning. 2011 é uma primeira tentativa aí do ImageCliff dedicado a imagens de plantas, tá? Lá em 2011. Em 2014, tem uma melhora disso daí. Esse autor aqui, que é o Alexis Joly, ele é muito prolífico, produz bastante nessa linha, principalmente com imagens de plantas, tem muito artigo dele. A gente já tem uma conversa com ele quase conseguimos trazê-lo para um evento aqui, para fazer uma parceria melhor. Trabalha muito com isso, mas foi o lançamento dessa plataforma aqui, LiveCliff. Em 2017, essa plataforma ganha escala. O que significa ganhar escala? Começa a ter um conjunto muito grande de dados inseridos nessas plataformas. Porque é necessário ter muitos dados para a gente conseguir ter uma informação minimamente boa lá atrás, né, para treinar a nossa rede. Atualmente, isso 2017, atualmente a gente tem PlantNet, o iNaturalist, que é a parte mais do Pedro, ele vai falar, vou falar um pouquinho sobre o GoogleNet, que são plataformas com milhões de imagens oriundas de bases de dados do mundo todo, mas ainda com poucas espécies do Brasil. Isso nós vamos ver já já. Então, vamos lá com exemplos na identificação de plantas, né? Que é mais a minha seara aqui, e depois um pouquinho do Pedro falando outras coisas, isso que eu vou falar por ele. Só porque, né, para a gente não esquecer, a gente precisa trabalhar, tem muito trabalho por trás daquele dado que nós vamos buscar lá na rede. Né? Tem o cientista indo para o campo, tem que entrar, pegar a permissão de coleta, pegar material, armazenar esse material, né? E esse processo nós conhecemos bem, no caso de plantas, né? Processo de prensagem de material, né? Montagem de essicata e depois o imageamento dessas essicatas para se termos disponíveis, como temos hoje, cerca de 7,5 milhões de registros de espécies, desculpa gente, é espécimes com imagens, está escrito aqui errado, eu vou consertar. É com imagens disponível em rede aqui para a gente poder trabalhar, tá? Isso eu estou falando da rede Species-Link, estou falando do GBIF, estou falando da Flora do Brasil, estou falando do herbário virtual, também aqui relacionado ao Jardim Botânico, tá? Então, se juntar tudo que temos, em termos de planta pelo menos, né, que é mais a minha seara, a gente tem mais ou menos isso. 7,5 milhões de registros de ocorrência de espécies, registros de ocorrência com imagem. Tá? Então, já é um conjunto muito grande, né? Mas não tão grande, nem tão suficiente para um país mega diverso como o nosso. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Tá? E aqui, gente, principalmente aqui no herbário virtual, também entra questões de ciência cidadã e dados de observação.
e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Então, dados que vêm de várias fontes, dados analisados por cientistas, dados disponíveis em rede. Então, vamos falar um pouquinho mais agora sobre a identificação de plantas, né? Imagens de plantas que podem ser, por exemplo, feitas com imagem de plantas vivas, com essicadas, ou com cortes transversais, que a gente já viu o exemplo aqui, né? Desse estudo aqui. Tá? Então, vamos lá. Como é que a gente pode usar essa tecnologia, né? Essa é uma questão. Como é que essas plataformas estão disponíveis e como é que a gente pode utilizar essa tecnologia para esse tipo de pergunta? Né? Então, vamos a alguns exemplos. Então, eu tenho aqui uma espécie com um indivíduo, uma árvore que tem esse tipo de fruto, esse tipo de inflorescência, esse tipo de caule aqui. Tá? As informações que eu tenho dessa informação aqui. Então, eu fiz um exemplo para mostrar para vocês. Eu peguei uma foto, uma imagem do quê? Do fruto daquela espécie anterior e estou utilizando a plataforma PlantNet, né, para a gente verificar. Então, eu vou lá para fazer uma query, uma busca nessa plataforma, insiro uma imagem do quê? De fruto. É isso que esse ícone está dizendo aqui. Eu estou inserindo uma imagem de fruto, estou fazendo um drop, estou colocando aqui essa imagem, estou escolhendo uma base de dados, que aqui é uma flora mundial, que tem 23 mil espécies, né, e 4 milhões de imagens. Então, isso é uma iniciativa mundial relacionada a esse PlantNet, e peço para ele fazer uma identificação. Agora, a gente já sabe, tá? O que ele vai fazer? Vai utilizar aquilo lá, vai pegar essa informação, vai cortar a informação, fazer tudo aquilo para ter assim, para me entregar a informação que eu estou pedindo, que é a identificação. Né? Então, o resultado disso no PlantNet é esse daqui. O que ele fez? Ele rodou lá e me entregou isso aqui. Caesalpinia bonducki. Tá? Então, essa Caesalpinia bonducki, se vocês olharem aqui, o fruto guarda bastante semelhança com o fruto dessa espécie aqui que eu coloquei. No entanto, é até de um gênero muito próximo, praticamente o mesmo gênero, se a gente considerar a taxonomia mais antiga, né? Que é a Caesalpinia. Mas a espécie é diferente. Então, aqui, essa espécie é a pau-brasilia equinata, ou pau-brasil, que antigamente chamava-se Caesalpinia, o gênero, né? Mas que agora está o gênero pau-brasilia. Mas, se você for pensar bem, né? Considerando que temos poucas imagens no Brasil disponível, a gente até que chegou pelo menos no mesmo gênero, está relativamente razoável. Lembrando que eu usei a flora mundial, que a gente sabe que tem pouca informação no Brasil. Né? Se tivesse mais informações, provavelmente a gente chegaria numa identificação bem mais correta ou mais próxima. Né? Agora vamos com a mesma espécie não, a mesma imagem para o nosso oráculo do Google, o GoNet. Né? Então, o que eu fiz? Entrei lá em imagens, né, no Google, fiz o download, né, dessa imagem aqui nele e mandei ver. Faz aí, né? Joguei aí para o Google. E o Google trouxe pau-brasil verdadeiro. Pau-brasil, ainda chamando aqui, por exemplo, Caesalpinia equinata em alguns sites, outros já com pau-brasilia equinata, e todas as imagens que ele tem relacionada, e daí faz aquela busca generalizada, e volta toda a informação que ele tinha sobre essa espécie. Aí eu pensei, então deu certo com o fruto. Deixa eu tentar com a flor. Voltei lá, peguei a fluorescência, né? Peguei isso aqui e joguei. E de novo, pau-brasil, árvore pau-brasil. Pau-brasilia equinata, aqui já na Wikipédia, né? Já está a informação aqui. Então, no Google, eu tenho muita informação do pau-brasil, então a plataforma GoogleNet foi capaz de reconhecer isso daí. Mas eu aí fiz outro, e foi assim, de cara, já acertou. Aí eu tentei fazer com outras espécies, ou até com outros grupos taxonômicos, até de aves, e o acerto já foi bem menor. Aqui eu dei sorte que o acerto foi bem direto. Né? Muito bem, mas vamos agora falar sobre a outra plataforma, a iNaturalist, que é a plataforma que o nosso colega de trabalho, o Pedro, utiliza bastante. Né? Como é que funciona isso? O iNaturalist já é uma plataforma
mais do que o Plantinet, que eu mostrei anteriormente, que envolve mais ciência cidadã, que envolve mais uma rede social bem mais ampla do que a Plantinet, tá? Essa rede social, né, ela é muito patrocinada pela National Geographic, por trás dessa iNaturalist. Então, é uma rede social para aprender sobre biodiversidade, as identificações inicialmente sugeridas, porque você tem uma sugestão pela aprendizagem, por inteligência artificial. Aí, como a gente já sabe, né, não precisa mais falar inteligência artificial, a gente já pode chamar diretamente de Deep Learning, né, sugeridas por Deep Learning, mas com uma importante participação dos usuários dessa rede. Isso é bem legal. E aí, como que isso funciona? Então, o usuário faz uma observação ou um registro de uma determinada espécie lá no campo, né? Compartilha com uma comunidade, que pode ser uma comunidade tanto de pessoas leigas como de pessoas cientistas, como Pedro, por exemplo, e ocorre uma discussão dessa descoberta, ocorre uma interação. É bem legal nesse sentido, né? E aí, a inteligência artificial entra aqui nesse processo, ó, daqui para cá, quando isso aqui está andando, o Deep Learning já está atuando aqui, né? Para dar uma identificação para aquele espécime, para que foi registrado, e depois tem essa discussão para poder validar ou não isso daqui. Então, lembra quando eu falei verificação? A verificação é um processo interno que os algoritmos utilizam para ver se ele está acertando ou errando as informações que ele tem. O que ele usou para treinar e o que ele deixou reservadinho ali só para testar depois, né? Aqui ocorre um processo que é posterior, que é por fora desse processo interno dos algoritmos, que é a validação daquela informação, tá? São processos diferentes. E, assim, como é que está essa rede hoje, né? Esse iNaturalist? Então, por exemplo, se você está falando de aves, você tem essa quantidade de informações. Naturalmente, sempre o grupo de aves está lá em cima, né? Principalmente se você envolve ciência cidadã, né? Então, você está lá com muitos registros na América do Sul, e o lugar, naturalmente, que tem maior número de registros é a América do Norte, seguido pela Europa. E nós aqui, né, na lanterninha, né? Mas estamos aqui. Vamos aí. E agora, se você muda o grupo taxonômico, aí você já o número cai lá para baixo, né? Peixes, América do Sul, por exemplo, né? Plantas, América do Sul. Então, né? Você já vê aqui que cai bastante. Isso tem um impacto direto na qualidade da informação que nós vamos receber se você colocar qualquer informação aí de identificação, né? E que tipo de informação que entra nessa grade, né, de pesquisa? Né? O dado, né? Então, coordenadas é fundamental, né? A imagem em si, que pode também ser som, a iNaturalist trabalha também com som, você pode identificar as espécies, a ocorrência dela natural, né, uma informação verificada, e essa identificação validada, tá? Que, naturalmente, que quando você se cadastra nessa rede como um pesquisador, ou como cientista, essa validação vai ter, então, pesos diferenciados. Tá? E o GBIF utiliza isso, viu, gente? Quem não conhece o GBIF, Global Biodiversity Information Facility, nós vamos falar um pouquinho agora, né? O Global Biodiversity Information Facility é aquele lugar onde a gente tira informação, os registros de ocorrência do mundo todo, tendo ou não imagens, para trabalhar as distribuição de riqueza, modelos de distribuição correlativos, enfim, o que for. E uma informação interessante é que, ao longo do tempo, essas informações, mais da metade das entradas de dados atuais no GBIF, vem das próprias ciências cidadã. Isso é um dado muito importante, interessante e bem atual, né? Então, assim, ciência cidadã veio para ficar. E a gente tem que começar a olhar para isso, a gente, eu digo nós cientistas, né? Olhar para isso e começar a ver como que a gente realmente pode utilizar e como que essa aprendizagem, esse deep learning, pode lapidar toda essa informação entrando para que a gente possa diminuir essa dimensionalidade e poder atuar como cientistas ou como validadores de informação de forma facilitada. Vamos ver um pouco mais sobre isso. Olhando agora, do ponto de vista dos grupos taxonômicos,
em relação à ciência cidadã, a gente vê que para aves já é esperado, temos muita entrada de dados via ciência cidadã e esse todo o resto significa nós, né? Coletando dados lá, colocando em coleção científica e tudo mais. Já em plantas é o contrário. Você tem muito menos dado nessas redes de ciência cidadã e muito mais dado de coleta, até pela própria facilidade de você coletar planta, enfim, uma série de coisas aí. E aí tem os intermediários nesse meio aí. Então, de qualquer maneira, são porcentagens importantes, né? Uma quantidade de informação muito grande que não pode mais ser, vamos dizer assim, né, marginalizado ou desprezado, e sim utilizado. Para isso, tem técnicas que a gente pode aplicar. Outro dado interessante também, mas falando mais ou menos a mesma coisa, em relação ao número de espécies e número de ocorrências, o nosso iNaturalist está aqui, né, em relação, por exemplo, até as coisas do Smithsonian, até do eBird aqui em cima, em termos de quantidade de informação, tá? O PlantNet está muito embaixo, tá? Com pouca ainda informação, tem pouca ainda colocação aí, tá? Então, são dados, assim, interessantes para a gente comparar esse tipo de abordagem. Pontos importantes que a gente precisa levar em consideração é que todos esses dados, eles podem, sim, ser utilizados na ciência e principalmente em conservação, né? Se a gente conseguir atribuir, passar todos esses processos de aprendizagem para a gente induzir identificações que podem e devem ser validadas a posteriori, a gente tem um conjunto de dados aí importante a ser incorporado. Esses dados, atualmente, já estão distribuídos para todos os tipos de plataforma. Então, já tem, inclusive, lá, como eu falei, no DIBF. E são úteis para pesquisas, por exemplo, em biodiversidade. E qualquer um pode participar ou iniciar um projeto. A gente está falando de ciência, no geral, ciência cidadã. Né? Engajamento mesmo. Agora, a nossa contrapartida nisso, é principalmente na melhoria da qualidade da informação gerada. Então, um exemplo que o Pedro colocou aqui, por exemplo, que essa informação ela foi adicionada no iNaturalist, né? O gênero, assim, ela foi incorporada desse jeito. E depois ela foi melhorada porque uma pessoa da área, né, sugeriu essa identificação. E aí, essa participação popular, vamos dizer assim, pode concordar, pode discordar, pode comparar, aí entra o pessoal que conhece mais, concorda, né? Então, houve uma identificação aqui, provavelmente por aprendizagem e uma validação. E mesmo assim, a gente pode utilizar o nosso grupo social, né, para fazer essa validação. Lembrando da diferença, então, de verificação, que é interna do algoritmo, e uma validação, que é externa ao processo. Outros pontos importantes é que ainda essas plataformas têm poucos usuários, ainda temos poucas entradas. Portanto, se é isso, a inteligência artificial ou o deep learning fica comprometido. Precisa de muita informação. Quanto mais informação, melhor vai ser o seu resultado final. E é uma oportunidade muito importante de engajamento da população na ciência. Esses pessoal entusiastas de computação e biodiversidade. Como eu sou entusiasta de computação, entusiasta de biodiversidade, podendo agregar também em determinados grupos taxonômicos alguma coisa em relação à validação. Tá? E a tecnologia e modelos tendem a melhorar com o engajamento da população. Por quê? Porque a gente consegue maior quantidade de dados, né, e maior quantidade de pessoas da área da computação trabalhando nessa questão de biodiversidade. Esse é um ponto importante. Iniciativas importantes que o Pedro conhece, que o Pedro é lá do Guild, né, também trabalha lá no Guild, ele conhece essa BioBlitz, que são eventos que acontecem em todo o mundo, ainda pouco difundido no Brasil, que tem suporte, de novo, da National Geographic, né? Que faz isso daí? Essas iniciativas são de treinar, né? Vamos dizer assim, fazer treinamentos ou dar... como se fosse uma educação ambiental, né? Mas para treinar para essas pessoas ou esses futuros pesquisadores ou futuros entusiastas da biodiversidade a
coletar informação no seu celular, pegar o seu celular, fotografar e incorporar isso numa base de dados. Então, com essas iniciativas, já entraram, né, por exemplo, 1.039 novas observações, de 70 novos observadores, numa iniciativa BioBlitz dessa, né, com 275 espécies sendo incorporadas na rede iNaturalist, por exemplo, né? E aí, 202 novos identificadores entraram também nessa rede, só com essa iniciativa. Quem são esses identificadores? São as pessoas que conhecem mais, são os taxonomistas, o pessoal que trabalha mais com isso, né? Mas isso, de novo, é pouco difundido no Brasil. Então, isso é um ponto importante para a gente pensar e trazer, né? Agora, para terminar, eu vou falar um pouquinho sobre projetos e nossas novas linhas de pesquisa. Nossa, que eu digo do meu grupo de pesquisa, né? Então, eu tenho interesse nisso há relativamente pouco tempo, e o ano passado, 2019, eu ganhei um projeto submetido no edital do CNPq, chamado Aprendizagem de Máquina Aplicada à Extração de Características Morfológicas em Imagens de essicatas, né? Esse projeto foi aprovado, ele é referente à Bolsa Pesquisa, né? E o que é isso? Eu fiz os trabalhos que estão sendo lançados, principalmente aqueles trabalhos do Alex Joly, que eu falei para vocês antes, que tem a ver com essicatas, eles estão conseguindo muito bons resultados. Taxas de acerto, em média, de 80% para cima. Isso é muito bom. Mas esse pessoal trabalha, por exemplo, lá na Universidade de Colômbia, são grandes bases de dados, é muita informação para um número reduzido de espécies. A nossa situação aqui no Brasil é o oposto. A gente tem uma quantidade menor de informação para um número gigantesco de espécies. Portanto, se você faz uma conta aí, o número de amostras por espécie é sempre pequeno, ou principalmente para a maior parte da quantidade para a maior parte das espécies, nós temos um baixo número de amostras quando temos amostras, né? Então, eu fiquei imaginando, se eu fizesse um projeto para fazer identificação, eu vou fazer com 4 milhões de essicatas, com números gigantescos de espécies, né? Num país mega diverso desse, né? Então, eu fiquei pensando, acho que eu não quero chegar a tanto. Vamos dar um passinho para trás e vamos tentar ver se com as técnicas de identificação de padrões em imagens utilizando CNN ou Deep Learning, a gente consegue extrair características dessas imagens. Então, por exemplo, tamanho de folha, tipo de folha, largura de folha, ou qualquer outro tamanho de fruto, largura de fruto, enfim, qualquer tipo de informação. Porque eu fiquei pensando, aquele trabalhinho, né, que muitos de nós, alguns alunos meus, eu mesma não, mas alguns alunos meus já fizeram, de ir para o herbário ficar medindo folha, né, medindo fruto, aquele trabalhinho manual, falei, puxa vida, tinha que ter um jeito, né, melhor de a gente fazer isso, né. Então, falei, já que é um projeto de bolsa pesquisa, e aí, né, o pessoal fica pedindo sempre inovação, né, nos nossos projetos, falei assim, vamos ver, né, o que a gente consegue com isso. Joguei lá e deu certo, né, o projeto foi aprovado. Então, eu tive, por enquanto, no começo, eu tive um aluno de mestrado que trabalhou um pouquinho com isso, e o que ele fez? Ele pegou algumas imagens do nosso herbário virtual lá, ou seja, pegou algumas espécies que têm o maior número de imagens, né, em alta resolução, e começou a trabalhar. E ele conseguiu, para algumas dessas espécies, que está aqui na tabelinha de baixo, desculpa aí, está aqui na tabelinha de baixo, encontrar umas porcentagenzinhas de acerto até que razoáveis, né? Bastante razoável. Mas isso é um treino muito ainda incipiente da nossa rede, né? E agora, não pense não que de uma imagem de essicata eu venho para cá super rápido. Não vem. Porque quando você tem, olha aqui, uma imagem de essicata, você tem a sua etiqueta. Você tem uma reguinha aqui com cores, isso aqui é terror, porque isso aqui vai dar confusão com as cores aqui dentro. Você tem um monte de informação que não são a informação que eu quero, que é a informação da folha, né? Então, tudo isso tem que passar por um processo de limpeza. Eu tenho que retirar isso daí. Só que eu tenho que retirar isso daí para um conjunto grande de dados. Eu tenho que entrar isso aí numa linha de produçãozinha lá e
tentar achar qual é a melhor técnica que eu posso utilizar para tirar essas coisas aí, sem tirar a cor aqui dentro, que é importante para eu identificar uma espécie da outra, por exemplo, né? Então, tem uma série de coisas aqui que a gente tem que fazer, tá? Então, é um processo longo, altamente demandante de quê? De processamento. De dados, quantidade de dados e de processamento, tá? Mas conseguiu andar, demos uma andadinha, ainda falta muito, mas a gente andou um pouquinho, conseguimos alguma coisa. Mas lembra, altamente demandante de dados é um problema. E o segundo problema, altamente demandante de processamento. Esse processamento é uma outra lacuna que a gente tem, um outro gargalo que a gente tem, né? No Jardim Botânico, por exemplo, meu computador lá, do meu núcleo lá, não é um mega computador para fazer processamento. Então, a gente tem várias parcerias, eu já tive parceria com o Supercomputador Santos Dumont, do LNCC, eu testo várias parcerias para fazer processamento de alto desempenho. Mas um que eu também submeti um projeto, tudo isso no ano passado, que é esse projeto aqui, ó. Applying Deep Learning Techniques to Amplifying Data from Original Samples of Brazilian Biodiversity. Para quem que eu submeti? Para o edital aí, de inteligência artificial para a Terra, de quem? Da National Geographic. Eu ganhei um grant específico para utilizar Microsoft Azure. Para quem não conhece, é um servidor Microsoft que está disponível em rede, vamos dizer assim, para ser utilizado, para quem pagar, vamos dizer assim, né? Microsoft. Né? Mas como eu usei esse edital, ganhei esse grant para utilizar isso aqui. Para que eu quis isso? Para criar máquinas virtuais para fazer processamento de alto desempenho, para poder fazer um processamento desse tipo de imagem aqui, porque senão vai travar os nossos computadores normais que a gente tem aí no nosso uso. Aí, gente, aqui é a coisa, né? Você entra num universo desse, você, né? Eu, bióloga, né? Assim, eu gosto de tecnologia, tudo, mas, né? Há limites, né? Para o que a gente consegue fazer. Então, mas a gente entra nessa seara, você chega lá e tá aqui, ó. Toma que o filho é teu, utiliza aí seu grant. No caso, meu grant foi de $17 mil para utilizar num ano. É um crédito. Então, você cria, você faz tudo. Você entra lá, você cria suas máquinas virtuais. A gente criou 3 máquinas virtuais aqui, com determinadas características de processamento, armazenamento, enfim, de utilização de processamento em paralelo, utilização de núcleos, core, etc, etc. Para fazer isso, abre para você um universo de possibilidades e você fica ali olhando, meu Deus, agora, né? Mas você vai fazendo, eles têm uma equipe técnica muito boa que você pode consultar e você cria sua máquina. Então, a gente criou várias máquinas, uma delas chama essa aqui, ó, RStudio, tá? O que é RStudio? Para quem usa RStudio, né? Aquilo lá. Então, o que a gente fez? Criamos uma máquina virtual, entre outras, mas criamos uma específica que roda um R server, ou um servidor de R, né? E nesse servidor de R é onde a gente faz o nosso processamento, é essa RStudio aqui embaixo, tá? Onde a gente faz o nosso processamento. Eu tive esse grant o ano passado, por um ano, e quando deu um ano, em maio desse ano, submeti o relatório final e pedi de novo. Falei, olha, eu ainda quero continuar utilizando, não tenho dinheiro para pagar, né? Então, vamos lá. Aí eles me deram de novo. Então, de novo, ganhamos e estamos utilizando esse ano mais 17 mil. À medida que você vai fazendo processamento, o seu saldinho lá vai caindo até você zerar então, o seu saldo. É uma das possibilidades para você utilizar processamento de alto desempenho. Tem outras gratuitas, inclusive aqui no Brasil, no LNCC, por exemplo, tá? Que a gente também utiliza. Mas a vantagem aqui dessa Microsoft é que você tem a National Geographic por trás, eles acabamos de fazer semana passada um encontro entre os grupos que estão utilizando, eles têm interesse muito grande no Brasil, eles ficam perguntando, eles querem saber como é que você está fazendo, o que você está conseguindo, se você está com algum problema, a gente quer te ajudar, é uma beleza. Então, tem vantagens também em utilizar aqui o Microsoft Azure. E essa possibilidade de você escolher o que você quer é muito legal. Isso você não tem lá no LNCC, no Supercomputador Santos Dumont. Lá você tem aquele processo lá e você não tem muito como, não é seu.
Não é uma máquina sua que você está criando, tá? Você está usando a capacidade de processamento deles lá. Então, você tem que pedir lá para instalar o R, pedir lá para atualizar os pacotes de R. Quem usa R sabe que isso é um drama, porque o negócio muda muito, né? Então, estamos nesse pé aí, gente. É uma iniciativa nova minha, uma linha de pesquisa nova minha, que eu estou achando bem interessante, brilha meus olhos, assim, que eu estou gostando. Então, quero continuar, tá? Mas ainda, por enquanto, só tive um aluno, né, de mestrado nisso. Mas tenho um grupo muito legal, que é esse grupo aqui, né? Trabalhando comigo, que são essas pesquisadoras aí, a maioria já tem doutorado, a maioria pós-doc, né? Trabalhando com a gente, um grupo feminino muito legal, show de bola esse grupo, tá? Todas biólogas, algumas mais taxonomistas, outras mais ecólogas. A Maria Luísa está terminando, a única que não tem doutorado, está terminando o doutorado dela agora, mas ela é da área de computação. Ela, né, faz o doutorado dela no LNCC. Então, é uma pessoa super importante para a gente, para poder ajudar a gente nesse meio do caminho aí, que é bem complicado para nós, que somos biólogos, né? Então, termino aqui falando, né? A criatividade humana não tem paralelo em relação a sistemas artificiais. Então, todos esses sistemas artificiais que a gente colocou ali, falta a criatividade que a gente tem de sobra, né? Então, acho que ainda tem muito tempo para a gente chegar num sistema realmente competitivo nisso. E em relação à criatividade, então, acho que, não sei, se a humanidade não se extinguir antes de um tempo X, acho que a gente tem possibilidade de chegar também coisas bem criativas usando isso. Senão, não. Bom, mas a responsabilidade humana também deveria não ter paralelo em relação à natureza, principalmente em relação à conservação da natureza. A gente tem capacidade muito grande de trabalhar rapidamente, utilizando todos esses recursos que estão aí disponíveis para a gente, cientista, utilizar. Então, quem de vocês tiver interesse nesse tipo de trabalho, de abordagem, lembre que é uma linha de pesquisa nova e a gente está aí para trabalhar e melhorar isso daí, tá bom? Então, agradeço muitíssimo vocês terem me ouvido, desculpa se me alonguei demais, mas é isso. Perguntas? Obrigada, Mari. De volta aqui depois da... Eu vou parar de compartilhar, tá bom? Ou não? Isso. Beleza. Então, de volta aqui, Mari, muito obrigada. Especialmente por caracterizar uma coisa que é extremamente nova e é um desafio, né? E eu acho que um dos principais desafios é o tamanho da nossa biodiversidade, né? Eu tenho aqui algumas questões, na verdade, não houve muitas perguntas, mas eu vou primeiro passar a informação do Rodrigo Tavares da Rocha, que perguntou, Marinês, ao usar uma máquina virtual com RStudio, vocês conseguiram resolver aquele velho probleminha de restrição de memória do R? Ótima pergunta, Rodrigo. Não tem como te dizer se a gente conseguiu, porque você utilizou em relação à classificação de imagens de satélite. A gente está utilizando para analisar aquelas informações de cicata. Então, nós não tivemos problemas com isso. Então, eu imagino que se a gente estivesse utilizando para o seu trabalho, Rodrigo, meu aluno, para o seu trabalho, talvez a gente tivesse conseguido, porque... E outra, como a gente pode fazer a máquina que a gente quiser, a gente pode criar uma máquina específica para fazer a classificação, alocando os recursos que a gente precisa para aquilo lá. Então, eu acho que sim. Eu acho que a gente conseguiria resolver esse problema que a gente teve aí no seu trabalho. Joia, tem uma pergunta também do Danilo Sanches. Além do trabalho de reconhecimento de imagens, existem iniciativas relacionadas à gestão e compartilhamento dos metadados e informação sobre os espécimes? Sim, mas será que ele está perguntando agora dos dados em rede, né? Eu imagino, quem é que está perguntando? Danilo Sanches. Eu imagino que o Danilo está perguntando dos dados em rede, né? Assim, de acesso a esses dados. Se sim, sim. Isso tem muita informação sobre isso, tem formas de
você acessar esse tipo de informação em larga escala, utilizando essas APIs que hoje tem, tanto no DIB, como vários outros dados em rede, onde você pode, imagino que ele está querendo saber informação de quem coletou, quem identificou, e isso é possível fazer em larga escala, até utilizando, o R a gente já utilizava, por exemplo, RDIB. Você joga, né, a sua lista de espécies no RDIB via API e vai te retornar toda a informação que tiver, inclusive dos metadados, se isso estiver disponível, né? Se for essa pergunta. Se for a pergunta relacionada à utilização de aprendizagem de máquina para analisar dados secundários ou dados metadados, agora tem que pensar um pouco. Deep Learning associado a padrões de... Deep Learning associado a padrões de imagens, não, mas teria que ser outro algoritmo. Uns outros algoritmos, mas só para analisar as informações mesmo. Então, relacionar, por exemplo, se a identificação X está correta com o metadado, quem identificou, quem está identificando. Aí são outras análises, né? Outras conexões. Certo. Eu vou colocar uma questão minha também, afinal de contas, eu não sou das plantas, né? Eu sou dos insetos. E um dos problemas sérios que nós temos é, primeiro, a dimensão da nossa biodiversidade, de insetos de todos os grupos, o número ainda muito reduzido de taxonomistas para a manutenção de dados mais adequados, o problema de falta de financiamento, né, dos projetos direcionados à construção desses bancos de dados de imagens de insetos, e até mesmo uma ausência de uma tradição cultural da nossa população de observação e registro de natureza, né, e mais especificamente de insetos. Eu vi que você tem alguns dados lá, a gente tem os GBIF lá de insetos. Em termos da contribuição dos dados brasileiros, você tem informação a respeito de projetos de desenvolvimento de coletas ou de montagem desses bancos de dados? Você sabe se isso aí já está existindo? Pouco, mas tá. Foi o que eu falei, né, em alguns slides, né, Tim? Todas essas iniciativas têm brasileiros e têm dados brasileiros sendo incorporados. Mas, por exemplo, aquele PlantNet que eu mostrei, que está aí mais de planta, não tem uma flora do Brasil. Você tem flora amazônica. Aí eu falei, pô, tem flora amazônica. Tem a flora mundial, tem a flora das Antilhas, tem a flora do Bornéu, e tem uma flora amazônica. Aí eu fui lá olhar a flora amazônica, né, especificamente. Não tem flora Brasil, mas tem flora amazônica. Aí quando eu fui lá olhar, aí é mais dos países em volta ali. A Colômbia está contribuindo, o Equador, aqueles, né, que estão contribuindo com essa flora amazônica. Brasil mesmo tem pouco. Tem um pouco, mas tem pouco. Então, com certeza, em qualquer grupo taxonômico, a contribuição do Brasil nessas bases de dados ainda é pouca. Ainda é pequena. Isso quando eu joguei o pau-brasil no PlantNet, por exemplo. Ele deu próximo, mas ele errou. Por que ele errou? Porque não tinha dados do pau-brasil no PlantNet. Simplesmente, tinha da outra espécie. E por que tinha da outra espécie? Eu ainda fui até olhar isso. O pau-brasil, a ocorrência é endêmica Mata Atlântica. E a Cisalpínia bonduki, ela tem uma outra ocorrência, também ocorre na Mata Atlântica, mas também ocorre mais para cima, lá na Amazônia. Né? Assim, então, como tem dados de outras iniciativas, o PlantNet acha um gênero próximo, mas não acha a espécie. Então, e o próprio Pedro fala daquela BioBlitz, né? Aquela BioBlitz também tem pouquíssimas entradas no Brasil. Então, qualquer iniciativa dessa, no Brasil, ainda é pouco. Então, e para qualquer grupo taxonômico, com análise um pouco melhor. Certo. Tem mais creio que uma última pergunta aqui, do Rodrigo Tripodi Calumbi. Olá, boa tarde, aqui é o professor Rodrigo Tripodi Calumbi, da UFS. Tenho trabalhado aqui em projetos de Machine Learning para reconhecimento de espécies com Deep Learning, principalmente com foco em problemas de limitações no número de amostras.
Nossa, espécies pouco representadas. Pergunta. Quais os principais desafios para que os sistemas de identificação possam evoluir para taxas de acerto maiores? Não, Quantas mais especificamente? Vamos pensar sobre isso, porque quando eu submeti o meu projeto, eu cheguei a fazer um projeto sobre a utilização dessa técnica para tentar aumentar o número de amostras, porque a gente trabalha com amostras muito pequenas. E até andei um pouquinho, até andei um passinho, porque eu descobri que existem técnicas, por exemplo, você tem uma amostra, uma imagem, uma foto. Existem técnicas, aí vocês vão falar, gente, que gambiarra, mas é assim que funcionam as coisas. Existem técnicas que você pega aquela amostra, e agora eu estou falando computacionalmente, você pega aquela amostra, o que o sistema, quando você amplifica o número de amostras, faz? Ele vai criar pseudo-réplicas dessa amostra. Né? Então, ele vai criar, vai pegar essa foto e vai pôr essa foto de cabeça para baixo. Ele vai espelhar essa foto. Ele vai, para tentar pegar outras informações, para na hora que ele passar isso na rede, ele pegar outras informações que são importantes, que numa primeira olhada da foto, não viu. Então, ele vai pegar aquela foto, vai fazer assim, vai fazer assim, vai fazer assado, vai fazer... Quanto mais... E se você tiver uma imagem 3D, então aí estamos no céu. E daí ele vai olhar aquilo tudo e vai pegar várias camadas de informação. Isso chama-se técnicas para você ampliar um conjunto de amostras pequenas. Então, eu cheguei a escrever um projeto, mas não submeti, para fazer isso, né? Mas eu falei, não, mas a gente ainda está muito longe, eu acho que... Aí eu comecei a olhar o banco de dados, ver o que eu tinha de informação para fazer isso, tal. Mas existe, viu, Rodrigo? Dá para aplicar esse tipo de coisa e dá para ver o que a gente consegue melhorar se aplicar essa técnica de amplificar todas as nossas amostras, de 1 vira 4, porque você vai fazer assim, vai espelhar ela, né, vai fazer um monte de coisa, de uma amostra ela vira 4, né? Realmente tem-se algum ganho do nosso treinamento, ou seja, quando eu der o dado de teste, ele vai acertar melhor, porque você pego a imagem. É porque isso acontece, você dá para um coitadinho do nosso ele viu aquela foto assim, ele não está imaginando que a espécie também poderia ocorrer com fruto para cá, por exemplo. A hora que você amplifica e modifica isso, você está incluindo mais informação, que para a gente é muito óbvio, mas para um sistema computacional não necessariamente é óbvio. Então, Rodrigo, essa é uma possibilidade que eu já fiz também um pouquinho. Então, se quiser, a gente conversa mais depois. Só tem um comentário dele, depois uma nova pergunta, e depois uma da Dalva. Ele falou sobre essas réplicas. Já temos resultados na UFS que demonstram o potencial disso e impacto positivo na identificação. Ou seja, a coisa rola. E ele fez uma pergunta ainda. O que a senhora considera mais difícil? Convencer biólogos de que a inteligência artificial tem potencial real de ajudar no processo de identificação ou atrair pessoal de computação para trabalhar nesses problemas? Observação, estamos abertos a colaborações. O que eu considero mais difícil é a pergunta? O que eu considero? Convencer os biólogos ou atrair o pessoal da computação? Eu acho mais difícil convencer os biólogos. Atrair o pessoal da computação é fácil. Eles ficam assim, o olho brilhando quando a gente leva um problema. Mas eu vou mais longe. Quando a gente leva um problema do mundo real, ainda mais falando de biodiversidade, conservação, essas coisas, é fácil atrair. Mas a gente, vou dizer, não sei se tem alguém aqui da área de computação, mas eu vou dizer um problema, porque eu faço isso já há muito tempo. Desde a época lá do CRIA, né? Desde a fundação, enfim. Eu tenho essa coisa. Um probleminha que a gente tem com o pessoal da computação é que eles estão muito interessados na prova do conceito. Prova do conceito. Então, esse conceito aí de que ampliar as imagens funciona e tem um bom resultado, beleza, e ótimo. Só que isso funciona e dá um bom resultado, ótimo, aí eu falo, tá bom, agora eu quero fazer como as minhas espécies, que tem quantidade muito pouca quantidade de informação, com problemas de imagem não muito boa, não muito nítida, às vezes em baixa resolução. Teve 300 milhões, porque ele pegou, o pessoal, quem fez a prova do conceito, pegou o filé mignon dos dados, principalmente.
Então, é difícil eu convencer o pessoal a fazer um teste mais exaustivo com os nossos problemas. E isso é um problema que eu também enfrento com o pessoal lá de fora, fora do Brasil. Porque eles estão lá satisfeitos com a porcentagem de acerto deles. A hora que a gente quer aplicar a mesma metodologia com os nossos dados aqui, dá tudo ruim. Então, é um problema que eu enfrento. Mas, na pergunta dele, é mais fácil atrair, sim, o pessoal da computação do que convencer um biólogo a colocar os seus dados ou a colocar sua informação ou validar uma informação que já está disponível na rede. E isso é uma coisa, gente, que a gente tem que abandonar. A gente tem que abandonar esse negócio. Mas isso estiver errado. Mas isso aqui mudar. Mas o que vão fazer com essa informação? Gente, ciência cidadã veio para ficar. Dados massivos estão entrando e a gente tem que fazer o melhor possível com essa mentalidade que é uma construção coletiva. Não é uma verdade absoluta. Nós estamos longe de ter a verdade absoluta. Aliás, longe não, nós nunca vamos ter a verdade absoluta em relação a nada. Então, é uma construção coletiva de conhecimento. Erros vão ocorrer. Lembra, o próprio processo de deep learning aprende com o erro. O erro é super importante. E ele é analisado, ele entra no processo, e é o backpropagation lá, e é isso aí. O que mais? Só para explicar, ele é da computação, tá? Tem uma pergunta aqui da Dalva. Tem uma Dalva que pergunta qual banco de dados você recomenda para poder checar a identidade das plantas e a sua origem. Fora do Brasil. Para você checar, né? Flora, agora, vamos ver se a Dalva, identidade das plantas, ela está preparando, cadê? Banco de dados para poder checar a identidade das plantas. Identidade, Dalva, você está perguntando, é a identificação daquela plantinha que você fez ou coisa, ou é a nomenclatura? Eu acho que deve ser a checar qual é a identidade, identificar uma planta. Tá. Acredito que seja isso. Vamos voltar. Então, a origem, se você faz a identificação correta daquela plantinha, a origem é fora do Brasil, que inclusive não é porque é minha instituição, mas é oficial. Tem erros, falta informação, mas é o dado oficial. Então, não quero saber. Eu recomendo a fora do Brasil, ipsis literis, né? Agora, a identificação da planta vai depender, Dalva, daquele sistema que tenha maior quantidade de plantas do Brasil associado. E isso dá para ver. Então, por exemplo, o Plantinet tem pouco ainda. O iNaturalist eu não usei muito, mas vou usar. Em breve, talvez eu possa te dar uma resposta melhor em relação ao iNaturalist, né? Posso falar isso. Mas, como você viu, eu acertei o GoogleNet, o oráculo Google. Eu acertei, né, direto e não acertei com aves, por exemplo. De uma aluna pós-doc minha que trabalha com aves. Então, ela tinha a identificação correta da espécie, colocou a espécie lá e chegou numa família, assim. Não foi muito legal o Google. Não entendi por que isso aconteceu. Mas, claro, esse foi um teste muito raso. Peguei 3 espécies e testei, né? É muito raso. Então, depende da informação que está disponível no banco por trás. Então, quanto mais informação, melhor. Mas de planta ainda acho que é o Plantinet, pelo menos chega no gênero, né? E o iNaturalist eu vou ficar devendo em relação a plantas. Eu não sei ainda. Fico os devendo. Só vou fazer uma última colocação aqui do Luciano Araújo Dourado Filho, que diz que essas iniciativas relacionadas ao PlantNet, como o PlantClef, têm desenvolvido um esforço no sentido de trabalhar com as regiões em que a quantidade de dados atualmente disponíveis é deficiente, como na Amazônia, porém existem as dificuldades por trás da aquisição de amostras que têm tornado o processo difícil. E, na verdade, é a coisa que é geral para todos os grupos, né? Nós estamos vivendo já há alguns anos esse problema, inclusive de coleta, né, enfim. Isso é um problema não só a gente não só tem dificuldade mega diversa, dificuldade de coletar em várias regiões o suficiente, estamos muito longe disso, e ainda tem os cerceamentos de outras naturezas em cima disso. A Dalva falou assim, sim, nomenclatura de novo, se for plano, fora do Brasil. Fora do Brasil. Por exemplo, se estou fazendo um trabalho qualquer e tem uma divergência entre fora do Brasil e o IPNI, né, ou qualquer outra coisa de fora, eu
fora do Brasil. Entendeu? Assim, é uma postura. Por quê? Porque isso é oficial do Brasil. E pode ser que o lado de fora esteja atrasado em relação a nós, ou pode ser que nós estejamos atrasados em relação a eles, mas não interessa. Eu tenho essa postura de assumir isso. Bom, a gente já está no tempo está no limite já, então, Mari, muito obrigada. A palestra foi joia, descortinar um mundo novo para a gente, coisa que só faz a gente crescer um pouco mais em termos das possibilidades. Tá bom? Muito obrigada. Beijos. Falou. Tchau. Caio.